Esse vídeo que tu vai assistir agora, ele provavelmente nem deveria existir. Eu basicamente sentei aqui no meu sofá ontem, peguei o celular, comecei a falar exatamente como eu tô agora. E no final, quando eu fui assistir ele, eu percebi que talvez esse fosse exatamente o jeito certo de voltar pra cá, pro YouTube. Porque fazem mais de 11 anos que eu achava que eu tinha perdido o momento certo. Esse aqui é um jeito um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a gravar. Talvez um pouco de forma despretensiosa, assim, né? Tentar entender o que é um formato funcional para mim, porque, para quem não sabe, o YouTube é um lugar para o qual eu sempre estive como espectador, desde sempre. E sempre tive vontade de criar alguma coisa, né? Então, eu sempre falo, preciso voltar pro YouTube, porque também é um lugar que eu sempre estive como criador, mas com hiatos, assim, muito grandes, né? Então, pra quem não sabe, 2013 eu criei um canal no YouTube chamado Que Coisa Cara, e até a fonética lembra muito do Mas Poxa Vida, né? Ou Desce a Letra. Então era mais ou menos nessa pegada, onde eu aparecia na frente da câmera reclamando sobre algumas coisas que eu vivia da minha cidade lá pequena, Tramandaí, Imbé. Então acabava gerando uma identificação com a galera de lá, e eu acho que isso durou em torno de um ano. E o canal pegou um preço legal, assim, bastante gente, né? As pessoas até vinham falar comigo nos rolês, assim, sobre o canal, e isso foi o mais próximo de me tornar um criador de conteúdo na minha vida. E é curioso, né? Hoje eu tava conversando com o Vitor no estúdio sobre como a gente também acaba perdendo tempo por achar que perdeu tempo, né? Então, 2013, né, 3 anos depois do início do YouTube, né, Brasil, com o PC Siqueira, com o Cauê Moura, com o Kéfera e toda essa galera. Ó, o Telzinho bem dormindo aqui. E eu já achava de, cara, olha só que desgraça, né? Perdi tempo. Se eu tivesse começado 3 anos atrás, mas não tinha celular com câmera, não tinha câmera, não tinha recurso para isso, né? E quando na verdade, né, por esse pensamento eu acabei não dando continuidade ali em 2013. E aí depois, em 2018, eu olhava ali o André Pili e pensava, bah, poderia estar fazendo algo parecido, né? Algo com essa mesma ideia, no mínimo. Depois comecei a acompanhar o Léo Abreu também, então mais ou menos nessa época ali, 2019, 2020, principalmente na pandemia. Comecei a cozinhar mais em casa, enfim, cara, uma baita referência de pessoa aí, de criador de conteúdo também, né? De cozinheiro. E agora, em 2024, eu conheci o Arthur Miller no YouTube, acredito que é a época que todo mundo conheceu, que é quando ele começou, e ele começou muito bem. E ontem eu vi um post dele falando que loucura, já fazem 2 anos que eu tô no YouTube, né? Então, 2024 ele começou, né? Isso já são 10 anos, 9 anos na frente. Não, 19 anos, talvez. Nossa, sou muito ruim de matemática, mas acho que quando eu comecei e pensava que talvez era tarde demais para ter começado, né? Então, nunca é tarde demais, e por mais que pareça um pouco melancólico essa reflexão, me dá uma gana muito grande, uma vontade muito grande de fato começar a soltar um pouco a mão e começar a publicar aqui, né? Então, quando eu falo voltar pro YouTube, é sobre isso, né? É olhar pro Robson criança, adolescente, e falar para ele que, independente de quanto tempo leve, e o meu gato concorda, independente de quanto tempo leve, a gente sempre vai encontrar uma maneira de poder criar, né? Poder jogar pro mundo as coisas que eu acredito, né? E é muito legal ver que hoje eu me arrependo da atitude de ter simplesmente apagado tudo naquela época. Então eu apaguei todo o meu canal do YouTube da época, apaguei todos os vídeos, eu não tenho nenhum registro do que foi criado lá. E isso me entristece um pouco, mas ao mesmo tempo mostra o quanto eu me tornei maduro, né, para entender que
desapegar não necessariamente é abrir mão das memórias, né? Então, eu poderia estar com essas coisas, né, de material vivo, mas eu tenho as memórias muito vivas disso tudo que eu vivi ali no YouTube e tal. Até quase fui afiliado da Paramaker. Lembro que quando eu recebi o e-mail, eu e a minha mãe, a gente comemorou bastante, assim, foi bem legal isso, né? E, enfim, acho que também sem pretensão nenhuma, né, de me tornar um criador de conteúdo, mas eu acho que esse formato aqui de trocar essa ideia é justamente o ponto onde eu consigo entender a facilidade de fazer isso aqui e o quanto eu posso soltar a mão e entender que isso aqui é um ambiente para isso. Até eu botei no meu Instagram ali no Close Friends sobre isso, e se a galera queria ver algo, prefere ver algo mais cinematográfico ou algo mais, né, assim, e todo mundo praticamente veio no formato assim, exceto pelo Brian, que eu acho que ele me detesta, dele quer ver eu passar trabalho, e pediu algo super cinematográfico, mas teve um amigo meu, né, da praia, onde a gente se conheceu na época que a gente era DJ, ele falou que vlog, que a gente virou empreendedor, né, empresário, daí a gente usa essa linguagem agora. Então, vlog é custo-benefício, né? Então, ele precisa ser algo que a pessoa vai olhar, digerir rápido, mas ao mesmo tempo, o tempo que é dedicado ali de energia, né, para produzir ou para consumir, ele tem uma recompensa muito grande, porque tu te sente muito mais próximo da pessoa da qual tu tá assistindo. E isso fez todo sentido para mim. E eu acho que a gente também é plenamente capaz de ser plural e híbrido em todas as coisas que a gente quiser fazer. Então, com certeza, em algum momento, né, que eu for criar as coisas, vão ter momentos muito cinematográficos, na minha percepção, cinematográficos, e momentos mais de soltar a mão mesmo. Então, acredito que é isso. Sejam bem-vindos ao meu canal.